Ontem, 9 de agosto, terça-feira, saíram os números da produtividade dos Estados Unidos e daí caiu o golpe, daí the jig was up, caiu o circo, todo mundo viu a fraude. Eu tinha falado disso naquele meu vídeo sobre como mentir com estatísticas. Saiu um relatório americano dizendo: nós criamos um monte de empregos aqui, a gente achava que a gente ia criar 170, 180 mil empregos esse mês e nós criamos 255 mil. Eu expus como aquele relatório era uma peça de ficção, uma mentira, aqueles números não eram verdade. E agora saem os números da produtividade dos trabalhadores americanos. Quanto os americanos estão produzindo por hora trabalhada? Qual é a produtividade das pessoas? Isso é a verdadeira medida da riqueza. Porque o PIB, você tem tipo gasto governamental lá dentro. Então pode ser que todo mundo tá ficando mais pobre, e o governo torna uma puta grana, o PIB sobe e você pensa: ah, mas tá tudo bem. Não! As pessoas estão piores e o governo está torrando mais, é 2 vezes pior. Se elas só estivessem piores e o governo ficasse quieto, seria menos pior, gente. E o que saiu no número? Qual foi o número que saiu? O terceiro declínio de produtividade por trimestre seguido. Isso não acontece desde lá 1970. Isso faz tempo que isso não acontece. Tem muitos dados aqui no meio. E vamos pôr o gráfico aqui só para vocês verem. Isso é o crescimento da produtividade por hora. Exceto fazendas. Eles tiram fazendas porque isso tem outros fatores que afetam muito. Então vamos pegar só o resto da economia. E os anos 90 foram os anos mais produtivos, assim, da história mais recente, últimos 30 anos dos Estados Unidos. Foram os anos de grande riqueza. Os Estados Unidos tinham até a teoria de que eles podiam, existia a possibilidade real de que eles podiam acabar com a dívida. Eles estavam conseguindo catar tanto imposto e gastando tão pouco que eles estavam matando a dívida e em breve era tipo, não, então a gente vai ter um grande fundo de reserva e o que a gente faz com isso? A gente vai cortar impostos, a gente sobe gastos e daí isso foi revertido. E observe que nessa época a produtividade cresceu, dos anos 90 aí, mais ou menos de 60 pontos para 80 pontos. É um crescimento bom. Agora vamos olhar o último pedacinho ali de 2009 para frente. Quanto que ele cresceu? Praticamente nada. É a produtividade que enriquece a população. Porque tem o mesmo número de pessoas e elas produzem mais. Então agora as pessoas têm mais coisas. Elas têm coisas mais baratas, elas têm mais variedade, elas têm mais qualidade de vida, elas têm mais comércio, todo tipo de coisa. É o aumento de produtividade que é importante. E aí você percebe, Rafael, pera. Eu assisto os seus vídeos e eu lembro que lá atrás você falou, e eu falei, que o PIB americano saiu esse dado, ele cresceu 1,2% quando ele era esperado 2 e pouquinho por cento no último trimestre. Como que, se a produtividade dos trabalhadores caiu, o PIB subiu? A população subiu muito. Você pode falar, não, então entrou 30 milhões de pessoas no país, então mesmo que cada uma delas produza menos, tem mais gente. Então aí o PIB subiu. Não foi o caso. Então aí você percebe que existe uma fraude nos números. Se as pessoas estão produzindo menos por hora trabalhada, elas estão trabalhando mais horas? Não estão trabalhando mais horas. Inclusive, os novos empregos que estão sendo criados são de menos horas por semana. Então, você tem agora mais gente trabalhando em mais empregos que trabalham menos horas por semana. Então, não só a produtividade está caindo, mas o número de horas trabalhadas está caindo. Como que o PIB subiu? Está provado, o número é uma fraude. Porque o governo americano, consegue fraudar o seu PIB. Como? Torra. Como? Conta as coisas diferente. Você não precisa, é só você saber contar as coisas, ok? Qualquer resultado dá positivo ou negativo, é só você contar as coisas que são boas pra você e não contar as coisas que são ruins pra você. É simples. Então, só pra vocês verem como o PIB é um número extremamente problemático. O número que você deveria mais olhar é um número que não existe, essa estatística não é dada, mas é o PIB livre. Isso é uma coisa importante. Porque existe o PIB, e tem a parte feita pelo setor privado e a parte feita pelo setor público. A parte feita pelo setor público é um peso. Ele está roubando do setor privado para torrar no setor público. Não só é não produtivo, é antiprodutivo. Então você tem que ver a diferença. Quanto do PIB é livre? Porque, digamos, você tem 600 bi do PIB são privados, 400 são públicos. Então o PIB livre é 200. Porque é o PIB privado que não foi roubado para o PIB público. Esse
E esse número não existe. Porque, claro, o governo acha que é muito bom ele gastar. Claro, porque ele vai achar que não, eu gastar é ruim. E coisas dessa produtividade importante. Outro gráfico legal, esses gráficos do Zero Hedge, eu já estava acompanhando isso antes, mas eles fazem essas análises muito bem, eu tô adorando os caras. É um dos poucos jornais hoje que dá pra você... Jornais? Dá pra chamar isso? Mas que veículos de informação que dá pra você confiar muito bem nas informações deles. E é, na verdade, uma coisa composta, não é uma... Eu não vou explicar o Zero Hedge, enfim. Vamos lá, nesse gráfico aí. Quedas de produtividade ou desacelerações de produtividade precederam as últimas duas grandes crises, que foi a crise de 2001, e a crise de 2008. Então, e aí? Como é que vai acontecer? Bom, se a produtividade continuar a cair, pode dar uns problemas. Mais um dado que aponta o fato de que a economia americana não está saudável. E aí você pode perguntar, mas Rafael, por que a produtividade não sobe? É isso que enriquece as pessoas. Você tem aumento de capital, você tem uma empresa, ela gasta um certo tanto, ela fatura um certo tanto, sobra um certo dinheiro, e daí o que ela pode fazer com esse dinheiro? Investir em aumentar a sua produtividade. Nós produzimos, vamos dizer, 1 milhão por dia. Tô chutando. E a gente tem um dinheiro aqui sobrando, que foi o lucro do nosso ano, ou mês, tanto faz. Então a gente vai comprar uma nova máquina, ou novas máquinas, ou treinar os nossos funcionários, ou fazer um novo processo, seja lá qual for, que permite que agora a gente produza 1,05 mil por dia. Isso sobe a produtividade da empresa em 5%, nesse caso, nesse exemplo que eu estava falando. E agora, com o mesmo número, o mesmo pessoal, ela pegou dinheiro que ela ganhou de lucro, gastou e produz mais. Ué, então por que isso não está acontecendo? Bom, peraí, vamos voltar. Que dinheiro que ela pega para comprar esses novos equipamentos? O lucro. Os lucros das empresas têm caído. E o que acontece quando a empresa não lucra? Ela não investe em produtividade. Quando ela não lucra, ela não tem nem para investir, ela também não tem para contratar. Então lá na frente você vai ter um problema. Emprego é uma medida que a gente chama de lagging, ela é atrasada. Primeiro a economia fica toda mal, aí tudo acontece e daí as pessoas são demitidas. Demora um tempo para isso acontecer. Então, a gente viu isso no Brasil, 2014, já estava bem claro que tinha uma coisa bem complicada acontecendo, e a paulada das demissões, porrada mesmo, começou no meio de 2015 para frente. Até 2016 agora tinha grandes demissões acontecendo, a gente ainda está vendo alguns números que são as empresas se reajustando. Então demora para isso acontecer no ciclo. Mas o que pode estar atrapalhando o lucro das empresas? Obamacare, que é aquele programa de saúde lá bizarro do Obama, peso governamental, regulamentações. Você tem um monte de coisa de peso de governo, reduzindo o lucro, roubando dinheiro dos caras, não tem produtividade, não tem riqueza nova, não tem empregos novos. Como a população está se aposentando e tem uma participação menor das pessoas na força de trabalho agora, uma porcentagem menor da população americana está de fato trabalhando, isso significa que tem mais gente para ser sustentada e menos gente pagando. Isso vai dar no quê? Tem um termo muito técnico para isso, se chama merda. Vai dar merda, cara. Não vai dar certo isso. É relativamente óbvio até aqui, certo? E o curioso é quando que a produtividade começou a desacelerar? Quando que o aumento dela começou a não ser um aumento tão bom? Esse é um gráfico que o Zero Hedge trouxe muito interessante, que é, bom, a produtividade sobe ao longo do tempo, certo? Não, esse ano ela subiu 3%, o ano que vem ela subiu 4%, esse ano foi meio ruim, ela subiu 1%, a gente teve um ano ruim agora, caiu 2% e tal, mas... E você pode imaginar que com o tempo talvez a produtividade suba cada vez mais, certo? Durante a Revolução Industrial ela subia 1%, 2% ao ano, depois ela começou a subir 3 ou 4%, aí a gente tem a Revolução Digital, começa a subir mais rápido. E o que aconteceu? Desde os anos 70, isso tem caído. A velocidade com que a produtividade sobe desacelerou. Então as coisas estão aumentando, mas costumava aumentar mais. Qual que foi o ano? Qual que foi o ano teto do maior aumento médio de produtividade por ano? 1970, coincidentemente um ano de distância da saída do padrão ouro, de quando o governo americano saiu de uma moeda forte, de uma moeda lastreada em ouro, que o governo não consegue fraudar, e passou para a moeda fiduciária, que ele pode imprimir quando ele quiser,
E aí vocês já sabem todos os vídeos que eu falo. Eu vou linkar um vídeo, né, que vou lembrar se eu coloco aquele cardzinho aqui pra vocês verem. Como essa impressão de dinheiro, na verdade, é um imposto, é inflação e é ruim pra todo mundo, exceto pra aquele pouquinho de ricos que tá recebendo isso e causa um monte de problemas. E ainda vai ter esquerda chato dizendo que isso é culpa do capitalismo. Não, porque o capitalismo se destruiu de propósito para vender vídeo no YouTube sobre a crise, você tá entendendo? Ah, é uma tristeza. Enfim, dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso, links na descrição. Tchau, tchau.